Bom, primeiramente quero agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando nessa live, né? Nós, do Movimento Popular, da Central de Populares, temos sempre essa preocupação de buscar alternativas, não pode falar essa palavra, né? Porque é proibido, mas novas possibilidades de cuidado das pessoas, de tratar das pessoas, né? De cuidar da vida das pessoas, promover saúde. Nesse sentido, nós, então, pedimos para o Saulo organizar para nós essa atividade de hoje, né, e convidamos os professores Fued, professor da Universidade Federal de Uberlândia, depois vai se apresentar melhor para todos, né, companheiros de muitos anos nessa luta aí, dos fitoterápicos, das PICs, e também a professora Ana, também trabalhamos na prefeitura juntos, né, e hoje ela está dando aula, né, na rede particular, depois ela também se apresenta na hora da fala dela, né, e, logicamente, nós temos um compromisso, enquanto movimento popular, de lutar por algumas práticas que nós entendemos que são, umas que são milenares, outras que são originárias dos nossos povos indígenas, dos nossos povos da África, e outras que são coisas um pouco novas, mas que também traz novidade em relação àquela velha, né, vamos dizer que não é mais velha do que algumas práticas que nós temos, por exemplo, da chinesa, por exemplo, das orientais, que são mais antigas que as ocidentais, mas vamos considerar a alopatia no Brasil como o carro-chefe de tudo, e que tudo tem que ser calcado na questão médico-hospital. Então, isso é um desafio que nós temos pela frente, de estar buscando inovar e resgatar o processo histórico que a gente tem das populações originárias do nosso país, que sempre se cuidaram da sua forma e do seu jeito, né? Então, chegou, com o sistema capitalismo, chegou toda uma possibilidade da mercantilização da saúde, e tudo é calcado na base do dinheiro, e tudo tem que ser feito na base das orientações médicas dos laboratórios, né? Que produz os medicamentos em alta escala, não leva em consideração o indivíduo, mas vamos dizer que leva em consideração alguns sintomas que as pessoas têm, então tratamento X, se essa pessoa é homem, se é mulher, se é negra, se é branca, se é do sul, se é do norte, pouco importa, né? Dor de cabeça é essa receita, dor no estômago é essa receita, né? E assim por diante. Então, nós, das práticas integrativas complementares, buscamos toda a possibilidade de cuidar da pessoa, né, do ser humano, né, e também valorizar aquilo que é nosso historicamente, dos medicamentos antigos, caseiros. Hoje nós trabalhamos com fitoterápicos, homeopáticos, antroposóficos, né, e aí nós sempre procuramos, enquanto movimento, não é fazer aquilo que muitos falam de charlatanismo, não, nós não queremos isso, nós queremos até dar um conhecimento científico, uma série de coisas que a gente tem no nosso meio, que sempre serviu para cuidar das pessoas no nosso país, em especial dos mais pobres, né? Bom, o meu papel aqui não é falar muito, é ajudar a mediar aqui. Então, eu passo a palavra, pode ser você, Fred, primeiro, ou a Ana? O microfone, Fred. Não, como, por gentileza, eu acho que a Ana Cristina tem que falar primeiro, as mulheres em primeiro lugar. Ok, Ana, 15 minutos, tá bom, Ana? Tá bom. Aí você se apresenta para nós. Certo. Então, boa noite a todos. O meu nome é Ana Cristina. Atualmente eu sou professora na disciplina de Saúde da Família e Saúde da Criança na FATRA. E sou massoterapeuta.
Fiz o curso de Reiki também, de florais, e tive a oportunidade de trabalhar com profissionais de saúde integrante das práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, né? Como o nosso grupo ele é homogêneo, tem profissionais, tem pessoas experientes em PICs, mas também tem outras pessoas que estão conhecendo agora. Vou falar um pouquinho o que são as práticas integrativas e complementares em saúde. A OMS, ela denomina também de medicina alternativa. São práticas complementares à medicina comum, usual, que a gente tem visto mais aqui no Ocidente, no nosso país, também no Brasil, que ela é mais comum, que é a alopatia, né? Então, as PICs, elas vêm para complementar essa medicina e também para a gente poder implementar os princípios do SUS de integralidade. Então, elas são formas da gente estar integrando e complementando o tratamento convencional, né? E elas dão muito resultado, a gente pode ver isso em pesquisas, a gente pode ver isso na prática. Eu tive a oportunidade de ver muitos resultados com as PICs, né? Então, ela tenta, de forma humanizada, proporcionar essa integralidade para o paciente. O que é isso? Outras formas de tratamento, que o tratamento ou a prevenção, ela vai ser mais integral, né? Dando continuidade ao tratamento, incorporando esses princípios do SUS, né? Nas PICs, a gente tem diversas práticas, né? A gente pode citar a acupuntura, que acho que todo mundo aqui conhece, que é o uso de agulhas finas, né? Nos pontos que são determinados. A homeopatia, que ela usa a lei dos semelhantes, que são medicamentos alopáticos. Então, é um conhecimento, um curso que o profissional tem que fazer, né? E a fitoterapia, que é o uso de plantas medicinais, né? A gente tem uma vasta flora aqui no nosso país que a gente pode disponibilizar. E o Abraão falou muito bem que a gente tem a indústria, que ao invés de falar indústria da doença, eu chamo da saúde, eu chamo de indústria da doença, né? Que são aquelas pessoas que lucram com o adoecimento da população. Então, por isso que muitas vezes a nossa luta em expandir as práticas integrativas, ela está na contramão das leis de mercado que lucram com a doença. Então, a gente bate muito nessa barreira, a gente sentiu isso muito na prática. Então, além da homeopatia, tem a medicina antroposófica, que são conhecimentos baseados em estudos do Dr. Rudolf Steiner, que sistematizou essa medicina antroposófica. A gente tem uma médica antroposófica aqui na rede, doutora Tânia, que atende na saúde pública, né? Muito bacana. Um dos princípios, né? Eu tive a oportunidade de fazer o curso de antroposofia com a doutora Tânia. Um dos princípios são os 4 corpos que a gente tem. Então, a medicina convencional, alopática, ela só leva em consideração o corpo físico. Mas, na verdade, a gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. E muitas vezes a doença começa num campo desse, num corpo desse mais sutil, para depois finalmente internalizar nos órgãos. Então, foi um conhecimento muito interessante para nós que pudemos fazer o curso, né? Que eu acho que tenho certeza que foi patrocinado naquela gestão de 2012 a 2016. O Abraão era o coordenador das PICs na época. Então, deu uma ampliada assim, no nosso conhecimento, né, de entender que existem outros corpos que precisam ser tratados, precisam de investimento para que a gente possa ter equilíbrio e saúde, né? Às vezes você tem que agir em um desses corpos para você proporcionar a saúde do paciente, e ela também tem os medicamentos antroposóficos para poder
proporcionar esse equilíbrio. Aí, a política nacional das PICs, né, ela é de 2006. Então, a gente já tem 14 anos aí de política e o tanto ainda que a gente tem que avançar. Graças a Deus teve o Abraão e a equipe toda que aqui em Uberlândia sistematizou os profissionais de saúde, né? Então, ele foi convidado para ser o coordenador das PICs em Uberlândia naquela gestão. E aí ele fez um levantamento de quantos profissionais já estavam atendendo PICs, né? E aí eles abriram um tratamento, um centro de referência das PICs, que fica ali perto do mercado municipal, né? E aí a gente agora tem o funcionamento desse centro. Alguns municípios, né, segundo essa política das PICs, alguns municípios usam o termalismo também, que é o tratamento com águas minerais, né? Então, usando os minerais que tem nas águas minerais para tratamento. Outras técnicas também, a dança circular, que é uma dança coletiva muito terapêutica, muito boa, de muito resultado. A meditação, tem muitas pesquisas dizendo que a meditação ela proporciona um bem-estar muito grande, uma recuperação da saúde. Então, uma técnica tão simples que é você deixar o seu corpo silenciar, prestar atenção na respiração, entrando e saindo dos pulmões, né? E acalmar o corpo e deixar os pensamentos passar e voltar para o seu interior, né? Com olhos entreabertos e a coluna ereta, várias vezes ao dia, isso já é uma prática que proporciona tanta saúde para as pessoas, né? Então tem a meditação, tem a yoga, tem a musicoterapia, tem o reiki, para quem não conhece, é a imposição de mãos nos chakras. A gente tem no nosso corpo, né, centros de energia chamados chakras, que quando a gente recebe o curso de reiki, a gente aprende com as mãos, fazer o reequilíbrio desses chakras. É muito resolutivo, é muito calmante, né? A gente sai muito calmo depois de uma sessão de reiki com essa prática. A auriculoterapia, eu estou até aqui com as sementinhas nos pontos, né? Eu fiz aurículo esses dias, né? Então, os pontos da nossa orelha correspondem aos órgãos do nosso corpo. Então, colocando uma sementinha pressionando, é um princípio parecido com o da acupuntura, para restabelecer os órgãos, né? Analgesia, restauração dos órgãos do corpo, né? Então, tem diversas técnicas, né? O Tai Chi Chuan, que é a movimentação do corpo com equilíbrio, dando muito resultado e saúde. As ventosas, que são aplicação de ventosas em partes do corpo que estão necessitando. Então, ela faz uma pressão e ali ocorre analgesias, ação anti-inflamatória no corpo. Os florais, que são extraídos das flores, né, medicamentos florais que a gente pode estar utilizando também para diversas doenças, também para proporcionar o bem-estar. O que acontece na prática? Eu já vi uma pergunta aqui no bate-papo, como que a gente acessa as práticas integrativas e complementares? Antigamente, elas eram oferecidas principalmente no setor privado. Então, a pessoa que precisasse ter acesso às PICs, ela precisaria pagar uma consulta com um desses profissionais que tem a formação, né, para poder receber alguma dessas técnicas. Hoje, desde 2006 para cá, já tem 14 anos na política, a Organização Mundial da Saúde recomendou e o Ministério da Saúde do Brasil cumpriu de estar implementando as PICs como política, né? Só que depende muito da gestão, da vontade política dos municípios junto com o Estado para que possa estar implementando e viabilizando
essas PICs, né, as práticas. Porque os profissionais vão precisar dos insumos. Então, por exemplo, essas agulhas, essas sementinhas da auriculoterapia, os medicamentos, acesso aos medicamentos, as plantas medicinais, a fitoterapia, tudo isso vai precisar dos insumos. Então, os profissionais precisam. E a gente sabe que no SUS sucateado, muitas vezes, a verba disponibilizada é pequena, né? E então acontece, e depende também da capacidade da gestão. Muitos gestores não valorizam as PICs, né? Só que a população, assim que recebe essas práticas, tem tanto resultado positivo que ela mesmo passa a gostar e exigir que as PICs elas sejam implementadas. Por isso mesmo, a participação social é muito importante, né? Para que possa estar garantindo a implementação das PICs no município. Então, acontece na prática de ter descontinuidade. Eu já vi mesmo na prática faltar agulha, faltar material para os profissionais. Ah, o profissional está aqui, aí daqui a pouco transfere o profissional por algum motivo. Nem todas as unidades básicas de saúde da família ou unidades básicas têm o profissional, algumas têm, outras não têm. Então, acontece isso. Problema de gestão, né? As desigualdades, a gente também tem que pensar nos povos excluídos, se eles têm ou não acesso às PICs, né? Então, tudo isso está envolvido. Para a pergunta de uma pessoa que falou agora aqui no bate-papo, a gente pode responder o seguinte: na prática, funciona assim. Os profissionais de saúde de nível superior que estão na atenção básica, eles podem encaminhar esses pacientes para receber uma dessas técnicas no centro de referência, ou algumas UBSFs ou algumas UBSs têm o profissional já inserido na sua equipe multiprofissional, que ele pode aplicar as PICs na própria unidade, que seria o ideal, né? Bem descentralizado. Através da regulação, eles agendam, se for no centro de referência, né? Então, alguns são agendados via regulação e o outro são agendados por e-mail ou pela central de marcação de consultas, né? Como se fosse uma consulta especializada. Então, quem tiver necessidade pode ir no posto de saúde ou UBS ou BSF, está solicitando para um profissional de saúde o encaminhamento, né? Que mais? O que acontece? Hoje, o que está acontecendo hoje com a pandemia? As PICs estão com o seu agendamento regular suspenso, né? A atenção básica, a saúde da família também está acontecendo isso. Para vir falar com vocês, eu fiz uma pesquisa, conversei com profissionais que estão na saúde pública, na prática, e eles me informaram que os atendimentos estão suspensos, assim como as consultas agendadas das UBSs e UBSFs também, né, na atenção primária. Por quê? Para evitar aglomerações e para evitar o risco de transmissão da pandemia. Então, a gente está num momento muito delicado, porque pessoas que precisam não estão acessando no momento de forma regular, tá? Eu conheci um profissional, um educador físico, que eu estou em contato com ele me disse que está aplicando a auriculoterapia para os funcionários. Então, os funcionários estão fazendo o atendimento, estão passando por momentos de estresse também, né? Porque é uma doença como a Covid-19, ninguém esperava que vinha, então foi uma coisa que aconteceu de repente, pegou a gente de surpresa, sem tratamento medicamentoso que possa salvar a vida daquele paciente mais grave e sem vacina, então gerou um estresse muito grande. Então, como não está tendo atendimento regular, alguns profissionais das PICs estão fazendo o atendimento de funcionários, né?
quando passar a pandemia, espera-se que se retorne dessa forma. A acupuntura, sim, está dentro. Teve a pergunta aí. A acupuntura está dentro dessas práticas integrativas e é dessa forma que o paciente ou a pessoa consegue acessar uma dessas práticas. Então, espera-se que quando passar essa fase mais aguda da pandemia, e a gente sabe que aqui em Uberlândia o número de casos está muito elevado, né? A gente já teve dezenas de óbitos, né? Então, por causa do isolamento social e do distanciamento, não está tendo marcação de consultas regulares para essas práticas, né? Então, o acesso está suspenso por tempo indeterminado até que retorne. Mas no retorno a gente espera que continue da mesma forma que a gente está agendando para esses pacientes e disponibilizando, e que as PICs se expanda cada vez mais, né? Que o resultado dela é muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem necessidade de educação e de capacitação dos profissionais de saúde. Então, uma das políticas, além de fornecer insumo, de garantir o financiamento, que até a última informação que eu tive era um financiamento pequeno, né? Para que as PICs pudessem estar se expandindo, aumentando, implementando mais, né, mais práticas integrativas e garantindo isso. Precisa da vontade da gestão, né, e capacitar os profissionais, oferecer cursos. Eu lembro na época da gestão do Abraão, como ele estava pensando em cursos e fazer concurso para esse pessoal e capacitar e expandir, né? Então a gente precisa de gestores com esse perfil que compreenda o uso das PICs, os resultados tão positivos que ela traz para a ação, né? As PICs diminuem a dependência de medicamentos, então a gente, dependendo da doença, a gente pode tratar só com as práticas integrativas que têm resultado, eu já vi isso na prática, né? Eu sou suspeita para falar também, porque a minha família me tratou desde criança com homeopatia e tive muito resultado, né, usando as PICs. Também eu fiz meditação, fiz formação em meditação, foi uma coisa que me transformou, né? Então, melhora o sistema imunológico, sim. Estou vendo uma pergunta aqui. Melhora o sistema imunológico, tá? As práticas integrativas têm ação na imunidade da pessoa, certo? E no restabelecimento dos seus órgãos. Então, ela faz ações preventivas e ações terapêuticas também. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, né? E agradeço a todos e passo a palavra ao Abraão. E fico à disposição de vocês para perguntas. Ana, muito obrigado pela sua bela apresentação. E eu não falei no início, mas você sabe o carinho que eu tenho por você e por todos os profissionais que eu tive a felicidade de trabalhar nas PICs, né? E assim, um negócio muito maluco, né? Porque peão, militante do movimento, está coordenando a implementação de uma política tão importante, né? O município da Com envergadura de certeza. Uberlândia, né? Um desafio enorme, mas eu sou muito grato a todos vocês que trabalharam comigo lá, direto ou indiretamente, pela contribuição que deram. Né? Bom, vamos ouvir quem entende das coisas, né? E depois vai ter as perguntas colocadas, né? Mas também, se o Fued quiser já antecipar a questão da pergunta que o Edilson fez, já pode colocar na sua fala, Fued, fica à vontade, Fued. Ok. Eu tenho uma apresentação do PowerPoint, eu queria saber se vocês estão vendo ela aí. Ainda não, Fued. Não está compartilhada, não? Que eu tinha compartilhado. Não, agora não. Acho que você vai ter que compartilhar de novo. Então, enquanto eu... Isso, agora apareceu. Apareceu, né?
Então, boa noite a todos. Obrigado aí à CMP pelo convite. Apresentação rápida é que eu sou, primeiramente, professor, né? E, como professor, a missão principal, formador de recursos humanos. No meu caso, muito voltado, além dos cursos de graduação, né, que eu já trabalhei e atualmente trabalho na UFO, com os programas de pesquisa, né, de pós-graduação, que eu hoje participo de 3 programas da universidade. O programa do meu instituto, que é Genética e Bioquímica, o programa da Faculdade de Medicina, que é Ciências Médicas, e o programa do Instituto de Ciências Biomédicas de Biologia Celular. E nesse programa a gente orienta os alunos, né, mestrado, doutorado, nas linhas de pesquisa. Então, além de professor, eu sou pesquisador, né, apaixonado com a ciência, e a gente desenvolve já, né, pesquisas voltadas para essa área das plantas medicinais, nessas orientações aí de TCC, mestrado, doutorado, estudando principalmente os modelos aí de plantas para diabetes, para doenças inflamatórias, para combater os radicais livres, o estresse oxidativo. Então, estamos trabalhando muito nessa área. E na área de extensão, nós, né, é um prazer aí estar com o Gabriel participando aí. Na época, o Gabriel era o pró-reitor de extensão da universidade. A gente conseguiu crescer muito aí com a atividade das plantas medicinais, com a rede Fito Cerrado, e foram desenvolvidas bastante atividade junto à comunidade nesse sentido. E culminou aí com um fórum de políticas de plantas medicinais, de fórum de práticas integrativas do município, né, e depois a gestão do Abraão aí, no que é hoje o CRPix. Bom, eu espero aí conseguir apresentar um pouco, desde o início da pandemia, eu comecei a pesquisar, em primeiro lugar, foi sobre a medicina tradicional chinesa, e como que na China, onde estava de fato a pandemia tinha acontecido, né, e tinha surgido e acontecido, e como que a ciência, né, através dessa junção que é muito forte na China, da tradição da medicina milenar, né, da cultura do povo com a ciência, houve um investimento, inclusive, diretamente no tratamento de pacientes com a abordagem da medicina tradicional chinesa. E daí, então, procurando acompanhar o que estava saindo no mundo, né? Desde março, aí, um movimento gigantesco aí da ciência no mundo inteiro, laboratórios, pesquisadores, cientistas, formadores de política, né? E começou a sair em formato de pré-impressão artigos científicos, né? E esse material, então, ele... Deixa eu ver se eu passo aqui o primeiro slide. Ontem eu assisti uma conferência uma live também da Academia Brasileira de Ciência, que já tinha sido gravado semana retrasada, e uma professora, Patrícia Rocco, eu achei muito interessante. Hoje eu peguei esse material aí, de 22 de maio. Ela é professora da UFRJ, médica, e trabalha na frente lá da Covid. Ela colocou essa proposta de chamar, não o vírus, ele tem o nome de SARS-CoV-2. O SARS significa que é a síndrome, né, respiratória aguda. E ela, então, acha que o vírus devia ser batizado de MODS-CoV-2. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente tem visto é que é uma síndrome de disfunção orgânica múltipla. Quer dizer, diferente daquele primeiro vírus que teve, a primeira epidemia, que foi o SARS-CoV, no início de 2003, na China, morreram, acho que 800 pessoas na época, que afetava praticamente o pulmão e era muito grave. E esse vírus, o coronavírus 19, né, o SARS-CoV-2, ele está afetando os outros órgãos. Então, ela propõe como síndrome de disfunção orgânica múltipla. Por causa dessa, né, o pulmão o primeiro órgão-alvo, mas até no cérebro. E
É incrível que o meu filho, ele é psiquiatra, residente lá no Rio de Janeiro, e ele me relatou ontem que atendeu uma paciente que recuperou, que curou da Covid-19, mas que ela não apresentava nenhum problema psiquiátrico, não tinha nenhum histórico. E ela foi ontem na emergência do hospital, no plantão dele, já com quadro psicótico, provavelmente com sequelas do vírus no cérebro, como tem sido mostrado aí. Então, os estudos, né, são fundamentais, né? A ciência caminha a passos, né? Uma descoberta após a outra, tem retrocessos, mas é um esforço conjunto aí nesse sentido. Não tem nenhuma cura, nenhuma forma ainda mágica, nem milagrosa, né? Que vai resolver. Isso tem que ser o esforço da ciência. E o Conselho Nacional de Saúde, então, em 21 de maio, emitiu essa recomendação de ações sobre o uso das práticas integrativas e complementares durante a pandemia da Covid-19. E o que é recomendado e ad referendo pelo presidente do Conselho Nacional de Saúde é que proceda a ampla divulgação, né, ao Ministério da Saúde, que ele proceda a ampla divulgação das evidências científicas, das PICs, e que são produzidas pela essa rede de medicina tradicionais complementares integrativas, MTCI, das Américas, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação e Ciência de Saúde, que é um órgão ligado à Organização Pan-Americana da Saúde e à Organização Mundial de Saúde. Então, esse é o site aí, da Biblioteca Virtual em Saúde, que está com todos esses órgãos, e tem aí, então, um registro aí de suporte para a Covid-19, né, com a abordagem das PICs. Nesse site é possível você ver um mapa de evidências, então é um mapa de evidências dinâmico, que está sendo, né, que pode membros da comunidade contribuir com isso também, então é um processo dinâmico. Você tem acesso aí aos aspectos do fortalecer a saúde com as PICs, né? A questão da medicina tradicional das Américas, né? Da questão étnica de saúde, dos povos, dos grupos, dos conhecimentos, né, ancestrais aí, e o fortalecimento das pesquisas, né? De capacidade de pesquisa em práticas integrativas e complementares. Esse é o mapa de evidência aí no site, quem tiver depois disponibilidade de acompanhar, pode ter aí links interessantes aí, as bases de dados disponíveis. E o documento que foi gerado, então, é a contribuição que eu vou chamar pela sigla MTCI, né, que seria o sinônimo de PICs para nós, né, nesse contexto do Covid-19. Você pode acessar também outros documentos, por exemplo, tem esse aí, que é interessante nesse momento também, que é a efetividade clínica das plantas medicinais e da fitoterapia para a saúde mental e qualidade de vida. E aqui é o mapa do Covid-19, né? E com um mapa de evidência aqui, todas as outras abordagens associadas à pandemia. Então, no mapa de evidência, a contribuição das PICs, você tem um acesso aqui de uma tabela das diferentes intervenções de PICs, e aqui tem para algumas doenças, e aqui o Covid-19. Está muito fraquinho para ver, mas aí é uma tabela grande, onde vai listando o que tem de evidência. Então, é um mapeamento, tem na homeopatia, nas plantas, nas outras práticas, tudo aqui para acessar. E o documento gerado é um documento breve, né, que ele trata, né, de 3 aspectos importantes, que até o momento da publicação deste mapa e até hoje, né, não existe ainda evidência específica de um tratamento para a Covid-19. A gente acompanha o noticiário científico aí, mostra alguns medicamentos antivirais ou anti-inflamatórios que têm saído, mas não existe ainda um tratamento específico. Nessa revisão que foi realizado, né,
tenta organizar as informações dos manejos dos sintomas, né, na dimensão da saúde mental, dos sintomas leves de infecções respiratórias virais, baseado, inclusive, em evidências de outras infecções e dos outros coronavírus anteriores, das outras 2 epidemias, e o fortalecimento do sistema imunológico. E é muito importante essa recomendação, né? Que aqui ele se pretende não necessariamente apoiar um protocolo de recomendação terapêutica, né? E recomenda que qualquer suspeita de infecção siga os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde de cada região. Bom, nessa informação do mapa, então, você tem todos esses órgãos integrados, as informações são coletadas nesse mapa de evidência, e o objetivo disso é que profissionais de saúde, tomadores de decisões e pesquisadores consigam construir ações, né, baseadas em evidências. Os pesquisadores que elaboraram esse documento usaram os descritores de saúde, né, o MESH, que é a base americana, e o DEX, que é o latino-americano, e aí eles procuraram as intervenções farmacológicas com essas palavras, né, plantas medicinais, fitoterapia, medicina chinesa, herbologia, ayurveda, homeopatia, medicamentos dinamizados, probióticos, suplementos nutricionais, entre outros. E as intervenções não farmacológicas de PICS, a yoga, tai chi, mindfulness, meditação, qigong, toque, práticas corporais, entre outras, né? E com isso, eles usaram uma estratégia metodológica, né, e praticamente o que eles encontraram é o item 1, melhor imunidade, né, o efeito antiviral para vírus respiratórios, o tratamento complementar dos sintomas e a contribuição para a saúde mental. De estudos clínicos evidentes no Covid-19, o que tem, né, eles relatam aqui que eles encontraram só um estudo, mas eu fiz uma pesquisa bem aprofundada do que tem publicado já, de estudos clínicos feitos na China durante a pandemia e que estão saindo agora publicados bastante nesse mês de junho aí, em relação ao Covid-19. Então, eles tratam esse aspecto da saúde mental, né, dos transtornos aí de estresse, relevante a esse isolamento social que nós estamos vivendo, essa situação de medo, né, de insegurança em relação ao futuro, de insegurança em relação aos nossos entes queridos, de ver todo dia né, o que tem acontecido no Brasil com essa situação política grave que nós vivemos e, né, o número de casos grandes também aumentado de mortes, né, o Brasil, pelo menos, muita subnotificação que a gente não tem ideia ainda, do quadro real da situação. Então, é muito importante todos esses aspectos de meditação, né, de técnicas para reduzir esses sintomas afetivos negativos, né, o estresse, a ansiedade e a depressão. E aí entra também a aromaterapia, né, como um aspecto importante aí, de uma prática importante. Inclusive, ontem eu vi esse documento, que é da Fiocruz, que é Cuidado Integral na Covid-19. São 2 textos muito bacanas, está disponível aí depois, vocês podem acessar, que é sobre a questão dos óleos essenciais, é importante deles aí nesse processo. Com relação à atividade viral e anti-imunoestimulante, né, o uso de probiótico foi encontrado na prevenção de doenças respiratórias em pacientes que estavam hospitalizados e na capacidade de melhoria da condição imunológica. Uma outra revisão também demonstra o papel de pré-bióticos e dos probióticos, né, que hoje está tendo uma importância muito grande, porque é a integração do nosso, que a gente chama de microbiota, né, da flora que vive em nós, aí, nós somos um organismo com muitos, né, micróbios no nosso sistema e que eles têm uma interação muito grande conosco também, e hoje isso cada vez mais está sendo demonstrado. Nas plantas medicinais, estudos clínicos com atividade imunoestimulante, da Echinacea purpúrea, a fitoterapia chinesa e o goji berry.
E a suplementação de vitaminas, vitamina C, vitamina D, minerais, selênio, zinco também, né, é importante. E o manejo dos sintomas, né, relacionado à febre, à dor, à coriza, os sintomas respiratórios. E tem muitas revisões mostrando o papel da fitoterapia chinesa nesse processo. O meu tempo aqui, a Vilma cronometrou, tá, deu os 15 minutos, Abraão. Pode seguir mais um pouco? Pode, vou concluir. Concluindo aqui, concluindo um pouquinho longo para terminar aqui. Então, todo esse é o mapa de evidência que está disponível aí nesse documento, né? E aí, assim, tem muitas lacunas, evidente, porque, né, como foi colocado anteriormente, né, é uma necessidade aí de, né, os serviços de saúde, inclusive, estão, né, de PIX aí, não estão funcionando por causa dessa situação, e era um momento oportuno para estar tratando realmente, né, ou tentando ver quem está ainda assintomático, ou no início com sintoma leve ainda. Então, tem muitas lacunas e que precisam ser, né, consideradas nesse contexto aí para a saúde e para pesquisas, né, que devem ser desenvolvidos. Um outro aspecto é um documento um artigo de revisão importante, publicado por pesquisadores da Universidade da Arizona, nos Estados Unidos, que considera o papel dessa, né, grave que esse coronavírus causa, que é essa síndrome, essa tempestade de citocinas, que é uma reação inflamatória grave que muitas vezes está levando à morte do paciente, não pelo vírus em si, mas por essa resposta inflamatória. Então, numa abordagem integrativa, coloca como redução de risco um sono adequado, né, como primeiro ponto, porque o sono é capaz de controlar toda essa parte da resposta inflamatória, né, e reduzir a ativação do que a gente chama de inflamassoma, que é esse NALP3 aí, que é um complexo aí da célula que ativa todo esse processo. Então, o sono ainda, né, garante a secreção de melatonina, que tem um papel importante aí na redução da virulência do coronavírus. O gerenciamento do estresse é fundamental. Então, todas essas práticas que a Ana Cristina mencionou, né, são fundamentais, porque se você reduz o estresse, você reduz o aumento, né, você evita esse aumento de citocinas pró-inflamatórias, você reduz o zinco, tendo uma ingestão de zinco, como um micromineral importante aí, porque o vírus ele é suscetível à ação que o zinco tem dentro do organismo. A ingestão de legumes, de frutas, de alimentos crus, né, contendo os flavonoides, os polifenóis. Tem cada vez mais estudo mostrando que os polifenóis têm ação direta sobre o vírus, mas também sobre a redução aí de toda essa cascata inflamatória que acontece no nosso corpo. Então, alimentos que contêm quercetina, curcumina, a apigenina, a miricetina, a epigalactocatequina, que é as catequinas do chá verde, são fundamentais. E as vitaminas, a vitamina C, inclusive em altas doses, tem sido recomendada, inclusive ingestão, uso intravenoso de altas doses de vitamina C é importante. Melatonina, como eu mencionei, a vitamina D, que tem um papel fundamental também. E aí é importante também, durante os sintomas, uma vez que é detectado que a pessoa sabe que ela está infectada, teve o teste positivo, então ela deve evitar, né, o uso de fitoterápico, de plantas medicinais, de ingestão de alimentos que estimulam o sistema imunológico, justamente porque você não quer esse sistema imunológico estimulado agora, né? Então, por exemplo, ingestão de polissacarídeos de cogumelos medicinais, a própria equinácea citada antes, a própria vitamina D, às vezes, pode ter esse papel por estimular as interleucina 1 beta e 18, que são graves aí nesse aumento. Por outro lado, se você tem alimentos ou componentes plantas medicinais
que não aumentam essas interleucinas aí inflamatórias, aí isso é bom nos sintomas iniciais da infecção. O alho é destacado nesse processo, a quercetina, que é a cebola, vários alimentos contêm quercetina, o própolis, o astragalus membranaceus, que é da fitoterapia chinesa, micélios de cogumelos que não estimulam isso, a menta piperita, o hortelã-pimenta tem um papel importante também, o chá verde, e as vitaminas e os minerais, como eu mencionei antes. Então é isso, encerro por aqui dizendo que eu sou entusiasmado com esse tema, tem várias revistas científicas de medicina integrativas, né? Essas aí que eu coloquei a capa delas trazem artigos interessantes, inclusive como que a Índia está lidando com a medicina Ayurveda, né? E quais são todas as terapias, e como que a China, né, com toda a abordagem da medicina tradicional chinesa também, tem feito com isso. É isso, obrigado aí pela atenção. Obrigado mais uma vez, Fued. A Vilma, que está aí do seu lado, né? Tá. Então, como eu falei antes, foi uma experiência muito rica de trabalhar na Secretaria de Saúde de Uberlândia, né? Infelizmente, a gente não conseguiu fazer avançar mais. Foi as razões que todos sabem, se ficar repetindo isso aqui, mas poderíamos ter avançado mais. Bom, vamos lá, o Saulo vai ajudar a encaminhar as perguntas, que tem várias perguntas, né, para vocês. Aí a Ana e o Fued vai respondendo, e a gente deve ter mais aí uns 20 minutos para fazer esse bate-papo. Fred, eu vou começar aqui com a primeira pergunta do professor Edilson Gracioli, que ele fala o seguinte: os benefícios dos derivados da uva, sucos e vinhos também são para o sistema imunológico? E tem uma outra pergunta aqui, também do professor Edilson, sobre os probióticos, por atuarem fundamentalmente no sistema digestivo, são recomendados para o fortalecimento do sistema imunológico? Aí, tanto o Fued como a Ana, se puder comentar as duas perguntas, seria bom. Eu posso começar? Pode, Ana. E o professor Edilson também. Boa noite, professor Edilson. Ele também tinha feito uma pergunta anterior, dizendo que já está fazendo uso de algumas práticas em casa e o que ele poderia estar fazendo para complementar, para aumentar o sistema imunológico, né, a capacidade do sistema imunológico. E aí, depois, especificamente, ele está perguntando sobre algumas vitaminas, sobre a alimentação. No curso que eu fiz com a doutora Tânia, da medicina antroposófica, e ela também englobava outras técnicas, né? A gente viu, como um todo, as diversas práticas integrativas e complementares, elas ajudam a aumentar a imunidade, né? E restabelecer a saúde. Se a gente se basear no conhecimento da antroposofia sobre a existência de 4 corpos, né? Corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo espiritual, a gente começa a mudar um pouco o ponto de vista sobre investir não no físico, mas também nesses outros corpos, né? Então, a sugestão que eu daria para você, professor Edilson, é que você se utilizasse de diversas técnicas. Você já disse sobre a meditação. Então, excelente. A meditação acalma, ela relaxa, ela dá foco, né? Ela instantaneamente, a gente fechar os olhos ou deixar os olhos entreabertos, respirar, né? Lembrar que a gente tem uma respiração e toda vez que a gente respira, a gente oxigena o corpo todo. Isso já é um grande benefício. Tem outras técnicas também de respiração. Tem uma técnica que você inala por um nariz
e exala pelo outro. Aí você inala por essa mesma narina e exala pelo outro. Aí depois você inala pelas duas narinas, infla o abdômen e exala bem forte. Depois você muda de narina, troca a mão. Essa técnica, ela é de oxigenação, faz parte de uma iniciação da meditação, você pode estar praticando. Quem achar essa respiração complicada, pode estar fazendo 3 inspirações profundas, que é bem mais simples. Você inspira, prende o ar lá no abdômen e depois solta. Mais uma vez. Prende o ar no abdômen e solta. 3 vezes. Se a gente fizer técnica de respiração e de meditação, que é simplesmente desconectar de todo o nosso exterior e conectar com o nosso interior, relaxando a musculatura, deixando os pensamentos passarem sem se fixar e vendo o ar entrar e sair dos pulmões, né? Técnicas de meditação, muito bom. Musicoterapia. Não sei se você está ouvindo música na sua casa, né? Eu vi artigo falando sobre música clássica ou música a seu gosto, música relaxante que você goste de ouvir, que te proporcione o bem-estar. Então, se você pensar nesses 4 corpos, físico, emocional, mental e espiritual, quando você coloca uma música e aquela música é prazerosa e relaxante para você, aquilo já te proporciona um bem-estar muito grande, né? Então, musicoterapia, aromoterapia. O que é? É usar os olhos e os aromas que proporcionam bem-estar. Então, a gente pode adquirir ou fazer em casa, né? Eu sei que o alecrim, por exemplo, é muito benéfico para relaxamento, para energização, né? A massoterapia, massagem. Então, o que a gente tem que pensar agora durante a pandemia? Algumas coisas que a gente possa estar fazendo em casa. Porque, por exemplo, a acupuntura melhora a imunidade, mas a gente não está podendo ter acesso a consultas no momento, não é isso? Para a gente evitar o contágio. Então, tudo isso, musicoterapia, o aromaterapia, que é você usar os óleos, usar as ervas que elas têm resultados, né? Elas proporcionam algumas melhorias e resultados na saúde. Cada uma tem uma função, né? A gente pode até pesquisar. No próprio Google, se você fizer pesquisa, você encontra, tem manuais, né, ensinando. E o sono, a qualidade do sono, né, que foi falado pelo Fued. Então, você tem que pensar nos seus 4 corpos. Como que está meu físico? Eu estou me estressando? Como que está meu emocional? Eu estou tendo muito desgaste, muito estresse emocional, crise de raiva, coisas tóxicas, emoções tóxicas, né? E como que está minha alimentação? Minha alimentação está rica em frutas, verduras, legumes, proteínas. Se você tentar comer bem, tentar ter um bom sono, né? Se você está se focando nisso e tentar ter boas emoções, alegrias. Eu falo muito para os meus alunos quando eu dou aula das PICs para eles, né? E para os pacientes também, quando eu atendo paciente, alegria, sentimentos bons. Acho que é uma das melhores coisas para a gente melhorar a imunidade, né? E redução do estresse. Então, diminuir o estresse, agir com um pouco mais de tranquilidade, com mais serenidade. E eu acho que a meditação que você já está fazendo é muito bom para isso. Sobre a uva e os probióticos, eu vou passar para o Fued, que eu não tenho conhecimento. Eu acho que ele tem mais conhecimento do que eu nas pesquisas que ele fez, tá? Então, era isso que eu queria falar. Ah, a pergunta da Lucelena é agora? Eu posso falar logo a pergunta da Lucelena? Não, acho que eu vou passar depois. Pode. Vou passar depois porque Ok. ele já complementa o professor É o Edilson. salve no caminho. Tá bom. Vou passar para o Fued a palavra.
Fued, solta o microfone. Ok, obrigado. Então, com relação à uva, né, um componente importante da uva, além dos flavonoides que eu citei aí na minha fala, que são, né, que tem esse papel tanto em modular a resposta inflamatória, como também possível de atuar sobre o vírus através de inibição aí das proteínas, né, nas diferentes etapas que o vírus precisa, desde entrar dentro da célula e se replicar dentro da célula. Um componente muito importante da uva é o resveratrol, né, e é muito estudado. E ele é um componente que inclusive, ajuda a fortalecer o nosso sistema e proteger, né, da possível, né, de ter uma resposta melhor mediante a infecção. Quer dizer, se a gente tem um aporte nutricional na nossa alimentação rica nesses componentes, nesses polifenóis, e, além disso, a gente, se for necessário, fazer essa suplementação de minerais como o selênio e o zinco, e de vitamina, né, das vitaminas aí, vitamina C, vitamina E, vitamina D, com certeza. E outro aspecto que hoje está, né, sendo muito preconizado aí, eu até coloquei no chat, são os probióticos. Eles conseguem, de fato, aqui, peguei um artigo agora de revisão, eles demonstram modular o sistema imunológico, né, fornece resistência à invasão por patógeno, melhora a função da barreira intestinal, diminui o pH do intestino, modula a motilidade intestinal. E tem muitos estudos que mostram que eles têm efeito desde doenças como autismo, osteoporose, né, e vários estudos. E aí tem uma crítica que ainda é necessário muito estudo ainda, de estudos clínicos, né, em humanos mesmo, estudos de alta qualidade, para evidenciar. Mas o que eu sei é que tem muitos médicos que trabalham com medicina integrativa que prescrevem esses formulações já contendo esses probióticos, né? E como suplementos que as pessoas tomam e pode fazer todo esse aspecto aí de modulação do sistema imunológico. É isso. Então, vamos agora para a próxima pergunta. Deixa eu pegar aqui. O Gabriel. O Gabriel queria poder falar. Gabriel, pode abrir o microfone e falar, fica à vontade. Gabriel, nós não estamos te ouvindo. Peraí, calma. Calma que o negócio sai. O negócio saiu. Gente, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, ainda que seja virtualmente. Mas eu queria são 3 questões que queria colocar para vocês, e que nesse momento, a mim particularmente, já estão me preocupando de uma forma muito forte. A primeira, eu não sei se vocês souberam ontem, relacionada com a notícia de que no SUS estão morrendo mais pessoas do que na rede privada, né? E chamou a minha atenção que os jornais, aí a Globo, por exemplo, saiu de alguma forma, aparentemente, na defesa do SUS. Então, eu queria saber de vocês como que vocês estão vendo a questão do SUS agora e para o futuro, e nesse contexto as práticas alternativas. A outra questão que queria colocar para vocês é relacionada com o fato da minha indignação cada vez mais crescente pela profunda irresponsabilidade de grande parte da população uberlandense
que eu quase tenho certeza que não devem ter formação nessa questão holística e fitoterápica, porque pessoas que sabidamente teriam condições para ficar em casa, por causa dessa ideologia que está colocada aí, colocando em primeiro lugar a questão econômica, em detrimento da preservação das pessoas, vocês veem que hoje Uberlândia tornou-se a cidade que está em primeiro lugar do estado de Minas em número de casos e cada vez aumentando. Hoje à noite à tarde saiu mais uma entrevista do prefeito, onde praticamente estão já informando que vão voltar a fechar tudo na próxima semana e estão ameaçando do lockdown. Então, o professor Fued, que é um prazer revê-lo, realmente sinto muita alegria de ver ele, é uma pessoa extremamente competente e compromissada, sempre com essa visão holística, né, da medicina, e sempre lutando para formar pessoas com essa perspectiva, com essa visão de mundo, né? Então, a terceira questão que queria colocar, bom, a segunda é que gostaria que vocês comentem sobre a falta de formação das pessoas, o que na perspectiva de vocês está levando essas pessoas a saírem na rua, a ter um dos menores indicadores de isolamento. E eu sei que tem muita gente que vai trabalhar, que realmente precisa, mas vocês sabem que tem muita gente que não precisa e que, de forma irresponsável, está contribuindo para que o vírus seja disseminado. Então, na terceira questão que eu quero colocar, que tem a ver com a segunda, é sobre a questão da necessidade de repensar e de fazer repensar as pessoas neste momento de pandemia sobre a necessária tomada de consciência a respeito tanto dos fundamentos científicos que a saúde traz para o cuidado das pessoas, assim como também a necessidade de sair da prática do individualismo para pensar nos outros, né? Então, como é que vocês veem a educação das pessoas nesse contexto? Olha, eu estou ficando decepcionado porque me parece que a coisa anda ao contrário. Ao invés de tomar consciência do momento que nós estamos vivendo, parece que as pessoas continuam cada vez mais pensando em seus interesses econômicos, individualistas, sem ver outras possibilidades de pensar a medicina do jeito que vocês pensam, a saúde do jeito que vocês pensam, e, portanto, a continuidade da situação que nós estamos vivendo, que é cada vez mais grave no país. Obrigado, gente. Gabriel, depois a gente encaminha. Eu posso responder? Pode. Posso? Tá. Então, vou começar aqui com o Gabriel, que ele disse que no SUS está morrendo mais pessoa na rede pública do que na rede paga. E aí ele pergunta também sobre a questão das pessoas não estarem fazendo o isolamento social e pede para a gente fazer uma comparação, o SUS, como é que está hoje, e as práticas alternativas. A gente vem vindo assim de um desmonte do SUS já tem um tempo, né? Mas nunca a gente tinha visto um governo como esse governo atual fazer tanto desmonte, tanto retrocesso, tanto descaso com a saúde pública, como a gente está vendo agora. É uma coisa absurda de impressionar, né? Eu acho que a gente está numa situação muito adversa, preocupante, e a gente tem que se mobilizar enquanto população. Eu acho que tem pessoas aqui muito conscientes, pessoas que defendem o SUS, que é o nosso sistema único, público, gratuito e universal, né?
E a gente está vendo o governo já começar a fazer um desmonte, já tem um tempo, a falta do financiamento, né, cada vez diminuindo mais, e a irresponsabilidade desse governo, a gente está sofrendo agora na prática. O que acontece? A nossa população, muitas das pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade. Então, às vezes, é difícil, sim, convencer uma pessoa que ela precisa ficar em casa por causa de uma pandemia, porque ela não teve acesso a estudo, às vezes ela não sabe, ela não está vendo, ela não sabe. Eu já vi diversas vezes, até em comunidades lá do Rio de Janeiro, as crianças nadam no valão, no esgoto, porque não sabe a forma de prevenção. O adulto nada. O valão, ele dá no mar, que é um riozinho, um riachozinho de esgoto que desce das comunidades para o mar. Já vi crianças nadando lá. E você tenta convencer, eles não acreditam porque não teve acesso à educação. Então, nosso país é um país da desigualdade. A gente precisa se mobilizar enquanto população. Esse desgoverno é um retrocesso, não toma as medidas. A gente está sem Ministério da Saúde há mais de há 2 meses, se não me engano, né? E o que acontece? Falha no papel do Estado. O que está acontecendo no Brasil é isso. Esse número de casos elevado da Covid é falha do papel de Estado, que já tinha vindo de alguma intensidade no passado, né? Com a desigualdade social gritante que a gente tem aqui, só que agora está se agravando cada vez mais com esse desgoverno, que é o governo do atual presidente da República. A irresponsabilidade da população, ela tem que ser tratada com medidas de Estado, né? O Estado precisa fazer medidas. Se a população não tem consciência, não tem condições de tomar as atitudes corretas, que é o isolamento social no momento, o Estado deve intervir com toque de recolher, com lockdown, com o que for preciso, porque senão a nossa situação só vai agravar e a situação de Uberlândia está muito grave. Sobre o SUS e as práticas integrativas, da mesma forma que acontece na saúde pública como um todo, acontece nas práticas integrativas. Problema de vontade gestor, vontade política, de financiamento, né, que a gente tem problemas de financiamento, né? As práticas integrativas estão aí. A gente pode capacitar os profissionais, a gente pode expandir, mas isso tudo depende de vontade política e da ação dos gestores, e a gente fica à mercê disso, né? Sobre estar morrendo mais pessoa na rede pública do que na rede paga, eu não tenho acesso a esses dados. Eu não sei aonde que você teve acesso a esses dados, mas algumas hipóteses podem ser levantadas, né? A primeira hipótese é a população de classe social inferior, ela é atendida na saúde pública. Então, são essas pessoas que estão sem alimentação, estão sem acesso à saúde, à educação, ao conhecimento, e a gente pode supor que a imunidade delas é muito mais baixa do que quem tem acesso às suas necessidades básicas resolvidas, né? Então, para o Gabriel, eu responderia isso. A Isabel perguntou sobre conferências municipais, se tem levado propostas. Eu não tenho participado ultimamente, já tem um tempo que eu não vou nas conferências. Se o Abraão estiver indo, participando, eu acho que a gente poderia quebrar o protocolo aqui e passar a palavra para ele. Mas eu tenho certeza que levam propostas assim, de práticas integrativas. Na época que eu participava, existiam propostas sobre as práticas integrativas e principalmente relacionada ao baixo financiamento das PICs, né? Eu vi propostas sobre isso lá. A Lucelena perguntou sobre inclusão de mulheres e negros, né? Eu também não tive acesso a pesquisa sobre isso, mas eu sei o seguinte: na rede municipal de Uberlândia, enquanto eu era integrante, não havia acepção de grupos. Mulheres eram atendidos, negros eram atendidos.
Agora, a gente sabe que no nosso país, com a desigualdade, as minorias estão mais prejudicadas. Então, eu penso em comunidades. Será que as comunidades estão tendo acesso às práticas integrativas? Será que as periferias estão tendo acesso? Quem está tendo acesso? Né? Isso é uma boa pergunta, uma boa discussão para a gente fazer. E a Isabel comentou sobre o trabalho do Abrão e da equipe, e de nós todos juntos nas práticas integrativas de Uberlândia, e sobre o SUS em movimento. Eu lembro, Isabel, muito bom. Né? O Abraão fez um belíssimo trabalho de expandir as PICs em Uberlândia, e muita gente foi beneficiada com isso. Então, parabéns para o Abraão e parabéns para todas vocês que estão aí, Isabel, a Vilma, desculpa se eu esqueci alguém, uma turma muito bacana que a gente participou da implantação das PICs e a abertura do centro de referência, né, Abrão? E tanta gente é beneficiada até hoje com isso, tá? Agora eu passo a palavra ao Fued, se ele quiser complementar a fala do Gabriel, da Isabel e da Lucilena em alguma coisa. Bom, graças a Deus nós temos o SUS, né? O maior sistema de saúde do mundo aí, sem dúvida, alguém escreveu aí, a gente estaria numa situação muito grande. Agora, o que acontece é que quem está sofrendo mais é o pobre, né? É o mais pobre, porque se esse coronavírus ele atinge as pessoas que estão num estado, por exemplo, comum demais, e você vê que isso pode ter uma relação social também com essas doenças degenerativas, obesidade, né, diabetes, hipertensão, que são aí os mais vulneráveis, né? E muitas vezes está associada a isso, a questão da educação, a questão da alimentação, do acesso, né? Fora as questões básicas de higiene, que a gente vê que, né, urbana, né, de locomoção urbana, é um absurdo depender de transporte público, que fica lotado de gente, não tem um sistema de transporte público adequado para esse país. Então, a gente vê as capitais, as grandes massas movimentando aí nessa situação de total vulnerabilidade. Minas Gerais, né, com esse governador que nós temos e essa prefeitura de Uberlândia, em que dá mais ouvido ao CDL, né, do que aos interesses aí dos empresários, esse interesse imediatista aí, leva a esse quadro, né? Ontem houve uma manifestação na Praça do Balvilela, o pessoal fez uns corpos, né, simulando corpos aí em sacos de lixo, né, deitados na praça, né, representando isso. Uberlândia, antes de ontem, foi o epicentro, né, de novos casos aí de coronavírus no estado. Eu ontem andei na Avenida Afonso Pena, passei na Praça do Balvilela, e nós vivemos numa cidade que não tem uma largura de calçada, né, adequada, é muito estreita as calçadas do centro, e o lotado de trabalhadores ambulantes, né, que colocam seus mostruários no meio-fio, senta nas cadeiras que tem, e aí você tem que passar, as pessoas têm que passar naquela distância, talvez, de 1 metro. Eu até tropecei no mostruário lá de um deles lá, e quase derrubei tudo no chão. Então, e aí não tem uma fiscalização adequada para isso do município, né? Eu vi que tem um carro, por exemplo, do Secretaria de Urbanismo, estava um carro estacionado com 2 fiscais no meio da Praça do Balvilela, em frente ao ponto de ônibus. Mas você vai na calçada ali do Magazine Luiza, estava aqueles todos ambulantes que ficavam ali junto com o ponto de ônibus, ali naquela calçada mais larga do Magazine Luiza. Então, não tem uma fiscalização adequada para inibir. E eu acho que é um problema também sério da cultura nossa, né? A gente vive num país em que, né, não se choca com o número de mortes, de violência, de homicídio, de feminicídio, de violência do trânsito. E aí, assim, para nós, talvez no início chocava com isso, e hoje vai virando essa coisa mais comum que a mídia vai trazendo, e as pessoas vão perdendo a noção,
né, do risco que é. Ontem eu ouvi uma coisa interessante também, porque nós temos subnotificação, né? Inclusive, na própria UFO, mostrando o quanto que tem de subnotificação, de mortes que teve em Minas Gerais, que foi colocada como outros motivos de morte, e que não era coronavírus, mas tudo indica que, não, se você compara, né, de síndrome respiratória, por exemplo, do que acontecia antes com o que está acontecendo agora. Então, assim, está morrendo muita gente, mas está colocando que é um outro quadro. O outro tem um pesquisador lá de Manaus, que publicou aquele estudo da hidroxicloroquina e que foi até muito bombardeado. Ontem não, eu vi essa live, ele falou isso antes, mas ele falando que ele fez com os pesquisadores da Austrália uma modelagem matemática sobre o que aconteceu em Manaus. Porque falar o coronavírus está controlado em Manaus e tal, assim, baseado no número de mortes, que parou de enterrar muita gente todo dia, diminuiu, né, esse processo, é porque o vírus desapareceu? Não, é porque ele considera que todo mundo ficou infectado, né? Todo mundo ficou infectado e aí o que tinha de acontecer, de quem tinha que adoecer, adoeceu e diminuiu esse número de mortes, né? Em Manaus. Agora, no resto do interior da Amazônia, a coisa continua crítica, como continua crítico, né, e vai continuar no interior do Brasil. Que não tem a mínima estrutura de saúde que demanda uma doença, essa doença Covid-19, né? E aí você vê, a própria intubação do paciente, às vezes, está matando muito mais do que o próprio vírus. Tem muita gente que morre na UTI por as consequências dessa ventilação mecânica, dessa intubação, infecção e tudo que decorre disso. Muito bom. Gonçalo, Eu ia falar, acho que nós ia falar a mesma coisa. Se você quiser ir encaminhando aí, Abraão, que eu acho que as perguntas que foram feitas todas foram respondidas. Falta só o seu comentário aí final e aí você pode ir finalizando. Já são 8h30. tá ok. Bom, Abraão, oi. só agradecer ao Gabriel pela gentil palavra que ele fez aí. É um prazer tê-lo aqui também e poder ter falado com ele, Gabriel. E muito obrigado e, né, se cuida aí bastante. Um abraço. Bom, já que a Cíntia passou por aqui também, depois que saiu, se voltar, o Zé de Oliveira, o Veridiano, a Lucelena, o professor Maurício, Námia, Isabel, Elizabeth Coutinho. Bom, comentar um assunto tão interessante para a nossa sociedade, não conseguimos divulgar muito, mas divulgamos bastante e pouca participação. Tudo bem. Bom, eu agradeço essa minha colocação. Acho que fizemos foi um trabalho duro, difícil, mas foi gratificante o trabalho que fizemos na prefeitura. Concordo que a CMP teve uma participação importante naquilo, mas foi uma participação como teve a Rede Errado, o Hélio, tantas outras pessoas que ajudaram nós naquele trabalho lá, a participação dos profissionais. Bom, eu quero dizer o seguinte, por que morre mais gente do SUS, Gabriel? É natural. Primeiramente, é uma questão, a primeira coisa é matemática. O SUS atende, sozinho, é responsável por 75% da população brasileira. Um pouquinho mais, porque com essa crise os planos de saúde estão encolhendo, né? Encolhendo e diminuindo o serviço que presta, custar pacote, né? Que é o que querem fazer com o SUS também, um pacote de coisas. Eu vou lá e compro um pacote que nem eu vou no mercado e faço uma compra. Eu compro um pacote de arroz, de feijão e tudo, mas se amanhã eu preciso comer macarrão, não tem, que você não comprou macarrão. A saúde está assim. Então, se eu preciso de uma cirurgia do coração, não, no seu pacote não tem isso. É o que a gente está vendo nos planos de saúde, isso. Então, isso não atende. Você é hipertenso, você não tem direito a isso porque você é hipertenso. Você é diabético, você tem câncer, então você não tem atendimento de câncer. O plano de saúde não cobre isso. Então, além e creio eu que parte desses 25%, que nem isso é mais hoje, que tem plano de saúde também, quando pega o coronavírus, vai para onde? Para o SUS. Se for fazer um balanço hoje no Brasil, onde o Estado não comprou os leitos, não encampou os leitos privados, tem um monte de leite de UTI da iniciativa privada que está obsoleto. Obsoleto não está, mas está
folgada, está lá desocupada, tranquilo, né? Mas do SUS está sobrecarregado, porque o tratamento é caro, né? Um paciente, a média de um paciente de coronavírus é de 15 dias, alguns vão a mais de 20, um mês, outros menos, mas é nessa faixa. Então, a internação fica caro. O Fred colocou aqui, eu vou mais além. A previsão desse ano é de perder 22 bi da saúde. Nós passamos do subfinanciamento, nós estamos vivendo agora o desfinanciamento do SUS. Nós estamos perdendo recursos nominais, não é? Não, nós estamos perdendo porque a inflação não condiz, não. O orçamento de 2017 é referência. Os outros orçamentos vêm caindo. Esse ano nós devemos fechar com a perca do SUS, com a EC 95, de 22 bi, podemos chegar a 42 bi. Que 22 já perdemos. 18, 19. Esse ano pode chegar a 20 bi só esse ano de perca. Né? E só lembrar que, por exemplo, nós vivemos, o ano passado, fechou em dezembro, o Gabriel foi de quem está na rede pública sabe bem disso. O Ministério fechou o ano com o resto a pagar de quase 18 bilhões. 2/3 transferência a Estado e município. 12 bilhões não foi repassado a Estados e municípios. Então, você vai cobrar do prefeito, não quero entrar no mérito aqui, mas dizer, as prefeituras estão saturadas com a questão da saúde. Os municípios estão gastando, em média, o Uberlândia gasta 30%. É muito difícil. Pode gastar mal? Pode. Pode melhorar? Pode. Mas está gastando muito além daquilo que a lei precisa. Agora, para mim, o que tem é a demanda do povo, precisa gastar. Agora, o município é o ente da federação que menos arrecada impostos. Então, ele não pode ser o que mais gasta, aquilo que menos arrecada. Então, o federal tem que gastar mais do que mais arrecada. Né? Estado. Então, passando por essa questão do SUS, né? O Fred citou lá a recomendação do Conselho Nacional. Você não sabe a briga que deu aqui lá, viu, Fred? Para sair aquela recomendação e o pau que teve, né, a questão que teve antes e depois daquela recomendação, o Conselho publicar aquilo lá. Colocar aqui, você está acompanhando, ótimo que você está acompanhando. Nós tivemos uns 15 dias, a Comissão das PICs teve uma reunião com o consórcio. Cadê? Um pessoal que tem muita informação, muito disso. Quebra essa questão de dizer que as PIC não tem pesquisa, não tem nada, tem mais de 1.000 trabalhos, eles têm lá na biblioteca deles, 1.000 pesquisas realizadas, tem muito trabalho, muita informação importante que tem, e precisamos brigar muito para isso avançar. Né? Mas acho que colocar um pouco disso, falar isso. Então, infelizmente, nós estamos perdidos nos 3 entes da federação aqui, né? Porque o federal, o estadual e o municipal, o melhor é o ODEL. Olha a situação que nós estamos. Porque está aqui. Infelizmente, a pandemia vai prolongar mais, porque não tem ações governamentais eficientes, né? A questão da população ir para a rua tem uma questão cultural, mas que nos falta para nós. Uma velha briga que a gente tem no Conselho Nacional de Saúde, nós vínhamos avançando nisso nos governos do PT, criar muitas políticas de inclusão no governo do PT na saúde, mas a educação popular em saúde é fundamental. Saúde da família é fundamental para educar as pessoas, para orientar as pessoas, para informar as pessoas dos riscos, da questão da saúde, da sua alimentação, tudo isso, né? Agora, nós temos um problema terrível para ser resolvido, que é muito difícil resolver. Isolamento social é o melhor remédio que nós temos. Mas quem mora na casa do Guarani, daquele conjunto lá, quem mora na favela, na ocupação, como que faz isolamento social? E por cima, os recursos para essas pessoas que estão desempregadas, economia informal, dos camelô, por exemplo. Né? O governo teve a cara de pau de R$200, aí com muita briga, a bancada da oposição lá, o PT com a esquerda, o PCdoB, PSOL, apresentou uma proposta de um salário mínimo para as pessoas e fechou nos 600, que essa briga aí para pagar as pessoas. Tudo isso faz parte da questão da saúde pública, afeta a saúde das pessoas.
violentamente as condições de vida das pessoas, né? A Lúcia coloca a questão da saúde da mulher, da saúde da população negra e outros mais. Eu creio que, no aspecto geral, não tem uma especificação, mas a gente sempre estava dentro das políticas específicas trabalhando, e pela forma como as PICs trabalham a saúde das pessoas, é a que mais atende nesse quesito, sem ter propriamente um quesito. Isso. Por quê? Trata as pessoas na sua integralidade. O que foi um grande desafio que nós enfrentamos? Eu tive vários debates dentro da secretaria, e também com a Secretaria de Saúde, né, a Secretaria de Finanças, porque os caras queriam me matar quando eu chegava para as pessoas e apresentava lá uma proposta de contratar médicos homeopata, por exemplo, e a consulta do cara é 1 hora. O cara ia trabalhar 4 horas e atender 4 pacientes. O alopata atende 16. É uma falta de visão de futuro, uma falta dessa visão holística do cuidado com as pessoas, né? Mas o resultado a médio e longo prazo é que é o importante para nós, porque cuida das pessoas, as pessoas vão ter melhor sua autoestima, vai ter saúde, se recuperam. Nós temos casos fantásticos, está aí a Ana Vilma, que trabalhou lá, outros trabalhou, Isabel, o Zé, que acompanhava a gente, essas coisas todas aí. Quantas pessoas a gente recuperou, gente? Quantas pessoas lá nós tiramos? Pessoas com cirurgia marcada, ia para as PIC, porque muitas vezes os próprios médicos já não davam conta que a pessoa mandava para nós. Tipo assim, vai para lá, ver o que acontece. Isso aí recuperava as pessoas chegavam de cadeira de roda lá, com 6 meses estava andando. Pessoas chegavam lá com cirurgia de hernia de disco marcada, com 6 meses estavam trabalhando, voltando para o trabalho, né? Sem muito gasto. Mas é um desafio muito grande nós temos pela frente, né? Bom, Fred e Ana, suas considerações finais para nós encerrar. As minhas é agradecer, né, o convite, e eu acho que é muito importante estimular que continue fazendo, né, não sei se essa foi a primeira, ao Saulo aí que teve uma dificuldade aí de encontrar o dia para fazer, e, né, mas eu acho que, assim, a experiência foi boa, eu gostei muito da experiência também de preparar, não tinha feito ainda, né, de poder falar, de apresentar, espero que tenha sido interessante. E eu acho que o futuro pós-pandemia, né, é isso, está mudando o nosso modo de vida, acho que o mundo não vai ser o mesmo depois dessa pandemia, né, novas formas de trabalho, novas formas nós estamos nos reinventando, né, como indivíduos, como família, como sociedade. E eu espero assim, né? Eu acho que no início as pessoas viam até uma visão muito holística mesmo de que o mundo ia ser diferente, ia mudar, mas assim, realmente a gente vê as situações, né, em muitos países como ocorreu e, né, o que aconteceu nos Estados Unidos com todo esse movimento aí contra o racismo, né, no meio desse processo. E serve para despertar também as nossas necessidades enquanto sociedade, acordar aí nós que estamos, né, a necessidade que nós temos de mobilização cada vez maior aí, de todos os setores da sociedade, que não dá para conformar com esse desgoverno, com essa situação do país está virando um pária, né? Um país igual ao nosso, que na gestão do presidente Lula, né, teve um papel internacional tão grande, a gente vê a situação nossa aí né, sofrível aí nesse cenário aí que nós estamos. E dizer que estou à disposição aí para continuar nesse trabalho aí, de trazer a ciência também para essa discussão, e contribuir com o material que estiver disponível aí, que consiga dar esse embasamento aí para as PICs também aqui na nossa cidade e região. Ana. Então, gostaria de desejar uma boa noite a todos,
parabenizar o Abrão pela iniciativa, a Central de Movimentos Populares, o Saulo pela organização, o professor Fued, todos vocês participantes que trouxeram perguntas interessantes para que possa a gente fazer essa discussão, que vocês encontrem formas de se cuidar, que vocês usem essas práticas integrativas no momento, dentro do domicílio de vocês, né? Vocês podem ouvir música, fazer a musicoterapia, colocar um aroma gostoso, meditar, relaxar, né? Se alimentar melhor, ter boas emoções, que vocês vão estar cuidando do emocional, que vocês façam suas preces, sua oração para fortalecer o espiritual, né? E que nós possamos nos organizar enquanto população para que a gente possa estar defendendo o SUS e defendendo as práticas integrativas e complementares de saúde, que tanto beneficia a nós mesmos e as outras pessoas, população como um todo, né, que está tão necessitado, a gente está muito necessitado de acesso ao SUS e essas práticas. Muito obrigada, um abraço a todos, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Estou à disposição. Bom, uma vez eu agradeço, eu vou para o Saulo, só colocar uma coisa aqui, eu sei que, mas assim, olha, pessoal, eu tenho usado um suco de moringa com inhame, a imunidade parece foguete, meu filho. Como sobe, é incrível com isso, como sobe a imunidade. E o inhame tem que ter cuidado para da alergia, quem tem alergia tem que ter cuidado, mas ele dá uma, como dizia os caipiras, dá uma mornada nele, dá um choque nele, e depois faz o suco com moringa, é bom demais, muito bom para a imunidade, e depois do isolamento social, para mim, o grande medicamento, a grande coisa para combater o coronavírus é a imunidade estar alta, você se cuidar bem para a sua imunidade estar alta, para se proteger. Um abraço a todos e todas, Saulo. Bem, boa noite para todo mundo, pessoal. Agradecer a todos que participaram, agradecer muito ao Fued, a Ana Cristina, ao Abraão. A Central de Movimentos Populares agradece. Esse é um trabalho que a gente tem feito, né, que a gente chama de Pandemias em Debate, onde a cada 15 dias a gente tem reunido para falar sobre um tema. Esse é nosso terceiro encontro aqui na Pandemia em Debate. Amanhã ele vai estar no YouTube já para a gente poder acompanhar, encaminhar o link para as pessoas que não puderam participar hoje. E daqui 15 dias a gente volta com a nova Pandemia em Debate aí para discutir um novo assunto. Boa noite a todos e até mais.